hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Inclusive, eu gostaria de dizer que é um tema que as pessoas elas acabam passando batido por ela, e é um tema super legal que é sobre bug. Para quem não sabe muito sobre a área de qualidade, a gente vai falar bastante sobre o que é um bug, o que é um erro, o que é uma falha, né? Quando você está trabalhando com teste de software, você vai falar sobre bug. Então é muito importante isso para quem está começando, para quem acabou de ver sobre a área e até mesmo para quem já é sênior, porque é uma coisa tão básica, tão inicial, que às vezes você acaba esquecendo muita coisa sobre bug. Inclusive, o Richard, é muito legal o assunto de hoje, porque ele é um assunto muito básico, ele é muito inicial, como eu estava falando, e tem muita gente que esquece da importância, do significado que o bug tem. Ah, Manny, um QA ele vai só pegar bug, ele só vai atrás de bug? Não, um QA ele tem muito mais o que fazer do que só ficar pegando bug. Mas é importante a gente entender que o bug também faz muito parte do nosso dia a dia. Você trabalhando aí com automação, trabalhando com teste manual, trabalhando com os dois, independente, é extremamente importante, tá certo? E galera, vão fazendo perguntas aí que vocês têm relacionados a bug, relacionados a o que é um bug, se você tem dúvidas do que é um bug, o que é um erro, o que é uma falha dentro quando você está trabalhando na área de qualidade, ou até mesmo o que significa um bug, né? Quem que acha o bug, quem que cria o bug, no final das contas, a gente vai poder falar sobre isso. Galera, então a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem, né, é da onde veio a história do bug, tá bom? Existem algumas histórias falando de como que foi o início da história do bug, inclusive eu até fui um pouquinho mais atrás dessa história, porque uma vez eu já fui tentar contar aqui live, e assim, quando você conta a história live, você meio que se perde, né? Então eu não tinha exatamente os detalhes sobre a história do bug, mas eu vou trazer aqui. Aonde que vem a origem do termo, né? A origem do termo o bug. Assim, tem uma origem que é muito antiga, né? Que aí é voltada mais à parte de engenharia, que não tem muito a ver com a parte de computação, inclusive foi com Thomas Edison, tá? Não acho que tem tanto a ver em relação ao que a gente tá falando, mas agora o bug, né? A palavra bug foi entrar para sistemas ou até mesmo para a parte de computação, justamente eu vou dar uma lidinha aqui porque realmente essa informação aqui não tem como saber de cabeça. Foi uma estadunidense, né? Ela estava trabalhando aí na parte de ciência da computação na Universidade de Harvard, ela se chamava Grace Hopper. Isso aconteceu na década de 40, tá? Lá em 1940. E o que aconteceu? Ela estava trabalhando com o Mark II, que é um computador gigantesco lá em Harvard. O que aconteceu? Ela percebeu que estava tendo alguns erros ali na parte, porque justamente antigamente a máquina ela era analógica, né? Então, inclusive, quem for mais velho vai lembrar que antigamente tinha muito mais coisa analógica e o computador também não era diferente, ele era analógico. E a parte engraçada é que justamente uma mariposa, né? Ou seja, um inseto, um bug, ele caiu dentro dessas partes analógicas, né? Essas partes que eram mecânicas efetivamente. E aí foi cunhado, né, foi utilizado o termo bug dentro de computação pela primeira vez. Inclusive é até legal, né, eles têm como que fala? Um caderninho, né, que eles anotavam alguns tipos de problemas que eles encontraram e eles pegaram essa mariposa que já tinha morrido e colaram nesse caderno de anotações justamente para falar que, ó, é um bug. É assim que a gente chama de bug. E até hoje esse nome ficou, tá, galera? Então eu imagino que você mesmo aí, você não trabalha com qualidade, você não trabalha com desenvolvimento de software, mas é muito provável que você fale assim, essa coisa bugou, isso é um bug. Você sabe meio que o significado que é, né? Inclusive, caso você não saiba o que é o significado de bug, o bug significa basicamente erro, tá bom? Uma falha, um problema que aconteceu em alguma coisa. Não necessariamente precisa ser em software. Obviamente a gente fala muito isso, por exemplo, quando é videogame, a gente fala isso quando tá utilizando um sistema novo, a gente fala muito sobre bug. E o bug nada mais é do que isso. E aí você fala assim, Manny, mas tudo bem, a gente tem um bug, mas por que ele é tão importante assim pro QA? Galera, o que acontece, tá? Muito tempo atrás, ou melhor, não muito tempo atrás, quando a gente tá falando aí de qualidade, teste de software, muita gente faz a relação direta de que um QA, uma pessoa que trabalha com qualidade de teste, ele é necessariamente um testador. E o que o testador faz? Ele é justamente o caçador de bugs. Ele entra no sistema e ele fica testando aquele sistema incessantemente, obviamente utilizando alguns tipos de estratégias de teste, mas ele vai testar incessantemente aquele sistema para poder garantir pegar a maior quantidade de bug. Só que se eu te falasse que isso é o que as pessoas acham que o QA faz, ou isso é o que as pessoas acham que um tester faz, até mesmo um tester, só que isso não é verdade. Um QA ele não vai procurar bug. A ideia do QA nunca é procurar bug. Você nunca tá ali tentando encontrar bugs, justamente porque você tem que resolver problemas relacionados à qualidade muito antes de você chegar no momento de testar, né, manualmente, se a gente estiver falando sobre testes manuais.
você não tá ali tentando encontrar bug. O que você tá tentando fazer é garantir que os cenários atuais, né? Então garantir que a feature atual está funcionando conforme. Tá certo? Então você não tá ali para tentar descobrir um bug mirabolante. Óbvio, é muito importante que você faça isso, e é muito legal que você faça isso, porque isso engrandece seu trabalho e faz com que você seja uma pessoa que entende ainda mais o sistema, porque para você conseguir achar bugs mirabolantes, você tem que entender muito do sistema. Então, isso faz um pouco parte do trabalho do QA, porém, não achem que um QA ele vai simplesmente tentar encontrar bugs. Não, o QA ele tá ali para garantir que os cenários que foram desenvolvidos, os cenários e as features que foram desenvolvidas, elas realmente estão de acordo com os critérios de aceite. Quando você está aí trabalhando dentro de um time ágil, quando você está trabalhando num time de desenvolvimento de software, você vai ter lá os critérios de aceite, ou seja, as regras que vão dizer com que aquele desenvolvimento, aquela feature está pronta, e aqueles critérios de aceite, eles vão dizer se eles vão meio que considerar como que os seus casos de teste vão existir, tá bom? E o que você vai ter que testar dentro do sistema. E time, por que eu quis levantar e dizer que um QA ele não é só um cara que caça bugs? Porque muita gente acha que é isso, e isso faz com que as pessoas acabem achando que um limite que não existe dentro da área de qualidade. O Richard ele falou aqui: uma pergunta que me foi feita na entrevista e eu não sabia responder. Era como eu iria agir caso tivesse passado algo que era minha responsabilidade para a produção, ou bugs não identificados. Cara, Richard, ótima pergunta. Entenda uma coisa, não existe um QA, não existe um processo de qualidade que vai garantir que 100% do código que subir, que todo desenvolvimento, né, todo delivery, né, toda vez que a gente entregar alguma coisa, não vai ter bug. Impossível, tá bom? Isso é matematicamente impossível, porque é muito processo, principalmente quando o sistema é muito grande, é literalmente muita integração e muita coisa pode acontecer ali no meio, então não tem como você prever todos os bugs. Não tem como você deixar um sistema completamente bug-free. Inclusive você pode responder isso em qualquer entrevista, tá bom? Você pode responder isso em qualquer entrevista. Não existe aplicação bug-free. No caso, não existe uma responsabilidade de um bug que entrou por sua responsabilidade, tá? Não existe um bug que entrou por sua responsabilidade para produção. Então, quando você entregou lá seu produto, o seu software, ele foi com um bug. Isso não é culpa do QA. Isso pode acontecer. Óbvio, se você não está testando, não está fazendo o seu trabalho bem, aí já é outros 500. Mas a questão é, se você está você está fazendo trabalho, você está criando processo de qualidade, você está realmente indo atrás para garantir que o produto seja entregue para um usuário sem bug, cara, o que vamos falar, o que eu faria, né? O que eu faria se fosse dentro da responsabilidade do software que eu estou trabalhando, era, eu iria abrir um bug, porque a gente não tinha visto esse bug antes, alguém reportou esse bug, provavelmente foi até o time de Customer Service, né, o time que atende o pessoal, às vezes reportou esse bug, ou até mesmo você encontrou esse bug depois, você vai abrir um bug, a gente vai trabalhar nesse bug para resolver, dependendo da severidade, né, ou a prioridade que a gente vai colocar nele para trabalhar. Se ele for uma alta prioridade, né, algo que precisa ser alterado logo, a gente chama isso até mesmo de hotfix, a gente vai chamar os desenvolvedores e pedir para que eles façam essa alteração para você, e você vai testar de novo e garantir que aquele bug, tudo ali não esteja mais acontecendo, né? Não tenha mais. Entendam isso, tá? Isso é muito importante. Você não é responsável por ter um bug em produção. Você simplesmente não conseguiu encontrar. Isso pode acontecer com qualquer pessoa e já aconteceu comigo 1 milhão de vezes. No caso, ou bugs não identificados, né? Que o Richard falou assim, essa é a responsabilidade de cair num bug em produção ou bugs não identificados. Se forem bugs não identificados porque ninguém achou até mesmo em produção, então não é um bug. Se ele não foi achado, ele não existe, tá bom? Então se tiver um bug lá que ninguém achou, ele não existe. Ele só vai existir a partir do momento que vocês perceberem esse bug. Então isso não é um problema de verdade, né? Mas assim, entenda uma coisa, você como QA vai deixar passar. Isso não é só um trabalho seu, isso é um trabalho de time, isso é um trabalho do time de produto, isso é um trabalho do time de desenvolvimento, é um trabalho do time de design, é um trabalho do time de qualidade. Se passou um bug, independente de qual seja o caso, a culpa não é sua. Só que eu estou aqui também para trazer a realidade para vocês, porque eu também não posso ficar falando só coisas que deveriam ser, que sinceramente isso 90% dos casos costuma ser desse jeito, tá gente? Não é um problema acontecer ter um bug, isso não é uma culpa do QA, tá? Nunca vai ser. Se você se sentir culpado, a não ser que você tenha feito um trabalho mais ou menos, né? Pode acontecer, mas nunca é um problema pro QA. Eu tava falando também que eu vou trazer a realidade aqui pra vocês.
Não tô falando aqui que você tá trabalhando em uma empresa e você não sofra nenhum tipo de problema porque o cara acha que a culpa é sua porque você trabalha com qualidade. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Bati no microfone de novo. Eu já trabalhei numa empresa, tá? Que eu tinha acabado de chegar, eu tinha basicamente, acho que eu não tinha nem 4 meses de empresa. E a gente ganhava bônus conforme fosse os semestres, né? Então o semestre ia passando e você ganhava um bônus nesse semestre. Isso era ótimo, maravilhoso. E eu já tava contando com esse bônus, tudo perfeito. Só que aí existiu uma feature que foi desenvolvida e foi entregue um mês depois que eu entrei nessa empresa. E um mês depois, gente, né, que você tá trabalhando, você meio que não sabe todo o processo de tudo como tá funcionando. E é normal, tipo, coisas acontecerem. E o problema é que aconteceu um bug justamente nesse um mês inicial que eu tava trabalhando nessa empresa. Aconteceu esse bug. E foi justamente um bug que até mesmo, eu não sei por que raios o CTO tava codando, mas o CTO que implementou esse bug dentro do sistema. E aí, quando eu fui receber meu bônus, eles cortaram uma parte do meu bônus. Pelo simples motivo de que aconteceu esse bug e como eu trabalhava na área de qualidade, quando eu trabalhava na parte de qualidade, eles resolveram me punir. Isso pode acontecer. Existem empresas e empresas, existem pessoas e pessoas, tá bom? E claramente quem mandou cortar não foi nem necessariamente alguém que entendia sobre a área de TI, era uma pessoa muito mais alto escalão ali, e às vezes a gente sofre por causa disso, tá? Mas assim, não foi lá um grande problema pra mim, eu já ia receber o bônus era legal, foi cortado uma parte, tudo bem, que se exploda, não vou ficar discutindo, vou discutir com quem. Então, entenda que o bug, às vezes ele pode ser colocado nas costas do QA, mas isso é algo muito, muito antiético até mesmo de se fazer, porque não é um problema só do QA, isso é um problema do time, e óbvio, pode existir um planejamento aí feito quando você está começando na área de qualidade, que começando a desenvolver o sistema, na verdade, né? Então um planejamento que você faz que pode funcionar para trazer qualidade para o seu projeto. E pode acontecer que mesmo com um produto com muita qualidade, um projeto muito, muito, né, posso dizer, com todos os requisitos de qualidade possíveis, ele vai ter bugs ainda. Talvez vão ter bugs que vão entrar em produção e você não vai conseguir pegar antes. É normal, tá bom? Inclusive, e aí, John, como que você tá? E aí, Pedro, beleza? Então, não se sinta preocupado com isso, tá, Richard? É muito importante, inclusive a sua pergunta foi incrível, tá? É uma ótima pergunta, mas ela é basicamente uma pegadinha. A verdade, quando você tiver, então a resposta é, eu vou trabalhar em criar um bug no board, a gente vai verificar a prioridade desse bug, vamos conversar com o time de produto, vamos conversar com o time de desenvolvimento, vamos, se ele for uma prioridade muito, muito alta, né, se é algo que realmente está quebrando o fluxo do cliente, a gente vai ter que resolver ele o quanto antes, e se for uma coisa com uma prioridade mais baixa, por exemplo, sei lá, a margem está diferente em alguns pixels, uma coisa super simples que dá para arrumar super fácil, a gente pode deixar isso pro dia seguinte, ou para um momento aí que a gente possa poder fazer a alteração simples. Ou, né, se for uma coisa mais trabalhosa, a gente vai ter que definir quando que vai ser alterada, isso depende do impacto que está acontecendo no sistema.